galera, eu sou o Igor, sejam bem-vindos à Taverna de Escritores, a mais na verdade o primeiro Discrepâncias Mentais do Igor, essa maluquice onde eu vou falar sobre livros e filmes e storytelling e recursos que serão bons para você que constrói histórias e é um criador, um roteirista, um escritor assim como eu. E para começar, quero começar com coisa boa, falar desse livrinho aqui, de pequeno livreto, minúsculo, chamado A Guerra dos Tronos. E eu vou me focar não na série, não nas crônicas em si do George R. R. Martin, mas neste livro em si fechado, que para mim é um livro muito bom, me ensinou coisas bem legais. E bom, a primeira coisa que Guerra dos Tronos me ensinou foi a trabalhar bem o multiplot, a estabelecer para cada plot que você vai tratar, para cada personagem que você vai tomar como narrador daquele conflito, daquele plot, um comportamento dominante ou uma unidade temática para ser trabalhada ali e ainda a favor da trama. E a gente pode ver isso bem claro em Game of Thrones. Se você parar para estudar, parar para dar uma olhada, cada um dos plots, cada um dos narradores, ele tem um tema em que gira em torno o seu conflito, o seu plot. Como, por exemplo, o primeiro narrador é o Bran. E é curioso começar o livro com o Bran, porque ele é o narrador mais criança, ele é o primeirinho que aparece, e ele é mais incipiente, é o mais difícil, na minha opinião, de saber sobre o que ele trata. Mas, na minha opinião, ele trata sobre o Winterfell, ele é o personagem de Winterfell, o personagem que não sai de Winterfell justamente porque, bom, ele não consegue mover as pernas, então ele nem pode sair de Winterfell, o máximo que ele pode é andar a cavalo um pouco. Então ele é um personagem que nos situa, ele é um personagem pontual ali que nos situa em vários momentos da trama que está acontecendo em Winterfell. Quem está lá, o que está acontecendo, quem está no comando, ele é um personagem bem pontual e o mais criancinha de todos. Em seguida a gente tem a Catelyn, que é talvez o mais interessante dos plots, na minha opinião, como recurso, não como história. Porque é bem claro ali que o Martin quis tratar de família, de relações familiares. Todo o arco da Catelyn ele é baseado em família. Na primeira parte do livro, ela está discutindo com o Ned, com o marido, se ele deve ou não para Winterfell, sobre o dever dele, sobre ele ficar com a família ou não. Depois ela fica na cama, presa com o filho dela, o Bran, e assim que ela consegue se libertar, que tentam assassinar ela enfim resolve se livrar desse estado cabisbaixo, limitado que ela estava, e ir atrás do marido dela, em King's Landing. E na volta, bom, ela encontra quem supostamente quis matar o filho dela e captura e o leva para onde? Em vez de levar para Winterfell, leva para a casa da irmã. A irmã que a gente pouco sabia até então na história, Lysa Arryn. E veja como é incrível essa unidade, esse tema que o George Martin se propôs a fazer, ele interfere na história. A Catelyn está sempre indo atrás dos familiares dela, depois ela vai atrás do Robb e ela precisa ajudar muito a família dela, que é o irmão dela, o pai dela, que estão em Riverrun. Ela termina o arco dela com a família. E depois a gente tem a Daenerys, que é uma personagem que não tem necessariamente uma unidade temática, eu acho que ela tem um crescimento de personagem. Ela tem um comportamento dominante que é a insubordinação, na verdade a subordinação, porque ela começa o livro muito criança, começa o livro com 12 ou 14 anos, se não me engano, completamente subordinada ao Viserys, o irmão dela, casamento arranjado. Depois ela começa pouco a pouco, tendo uma linha de crescimento exponencial quanto à liberdade dela, quanto às vontades dela, quanto à subordinação que ela teria primeiro ao Viserys, depois ao marido, e é gradual isso, você vê. Em determinados momentos ela já está contrariando algumas coisas que o marido quer, depois ela convence o esposo a aceitar a ajuda da Mirri Maz Duur, e bom, tem o final dela, a conclusão do arco dela, em que ela está completamente empoderada, por assim dizer, ela está completamente livre e independente para fazer o que bem quiser. A gente tem o Eddard, que é bem claro a lealdade dele, e ele brinca em muitos momentos com a lealdade, quando ele tem que ser leal ao rei que está morrendo, e a honra também, quando ele conta para Cersei o que ele descobriu.
E, bom, dá pra ver bem claro o que tá sendo tratado ali, a lealdade, a honra, apesar de eu achar o Ned um idiota completo, ele faz umas besteiras que ninguém mandou um memorando pra ele dizendo que ele tá em Game of Thrones, pelo amor de Deus. E em seguida a gente tem o Jon, que é curioso, porque a temática dele, o crescimento dele, está muito ligado ao Ned Stark, à lealdade do Ned Stark. Ele brinca muito com o Ned Stark. O que é curioso, por ele ser um bastardo do Ned, pelo menos até onde a gente sabe, né? O que a gente acredita e o que a gente tem de informação nesse primeiro livro. Então, o Jon já trabalha mais com a lealdade com amigos, com a Patrulha da Noite. Então, você vê o crescimento dele adquirindo amigos. Então, ele é tentado a deixar a Patrulha da Noite. E adivinha só, quem pega ele e traz de volta os dinâmicos dele, os amigos dele. E é curioso que o Jon, ele é o único personagem aqui que eu vi que tem um crescimento tradicional na unidade de ação. É a unidade onde você trabalha o personagem, o crescimento dele quanto personagem. E o arco tradicional dele é esse aqui. É crescimento, queda e resolução, crescimento. E a gente vê que ele começa bem meninão, bem insolente, e acaba fazendo amigos, depois aceitando as responsabilidades dele, e aí ele é tentado, ele tem uma tentação da guerra de encontrar o irmão, vingar o pai, e aí ele tem uma queda. E bom, no final ele acaba voltando à Patrulha da Noite, ele tem uma recuperação, e é curioso que é o único personagem que tem essa cara mais de protagonista dentro do livro, apesar de ser um multiplot. A Daenerys a gente pode até forçar um pouco a barra, dizendo que ela teve uma queda com a morte do esposo dela, mas a unidade de ação ela não vai se pautar em quão feliz ou quão triste está o seu personagem. Ela vai se pautar no comportamento dominante dele. E a Daenerys ela tem um crescimento linear, exponencial. Não acredito que ela se encaixe nos padrões de ação, no padrão de unidade de ação, ao contrário do Jon. Bom, em seguida a gente tem o arco da Arya, que parece bastante claro que é a rebeldia da infância, a garota querendo ser diferentona, esse é o comportamento dominante dela. E bom, ele ajuda ela muitas vezes, quer dizer, ela descobre segredos, se escondendo, caçando gatos dentro de King's Landing, da Fortaleza Vermelha. Ela foge e não é capturada no fim. E isso cria todo um arco que vai ser aproveitado em próximos livros. Esse é o comportamento dominante dela. E a gente tem o Tyrion, que é o sagaz, ele tem uma deficiência, então a capacidade dele tem que ser cerebral, então ele se mete em problemas e sai de problemas com essa lábia. Quando ele se encontra com a Catelyn e quer falar com ela, quer se mostrar, quer ser galanteador, e depois ele consegue escapar 2 vezes usando da inteligência dele. A primeira pedindo julgamento por combate, conseguindo falar com a Lysa, sabendo como a Lysa era. A segunda com a tribo das montanhas, as tribos das montanhas. E a gente tem também a Sansa, né, que é a sonsa, basicamente isso. Mas ela trata essa magia, essa fantasia que essa menina tem com o príncipe encantado, com a fantasia, como ela deveria ser da forma mais pura. E essa quebra de paradigmas, ela termina com um monstro no lugar do príncipe, com um sapo no lugar do príncipe. E essa é a primeira coisa que eu aprendi lendo Game of Thrones, trabalhar esses multiplots bem e fazer com que as unidades temáticas trabalhem em favor da trama, com que o comportamento dos personagens trabalhe em favor da trama, com que esse arco aqui, assim como o tema em que gira o plot, combine com esse arco aqui, que é o arco prático, o arco de criação da história, de desenvolvimento da história.